Eu acho que essa questão do processo criativo, do processo de criação de cada livro, em cada livro acontece de um jeito, né? Cada livro é um livro. Então tem textos que eu quando eu escrevo, eu nem sei se aquilo vai virar um livro, né? E ele acaba depois se configurando assim, muitas vezes nem tem uma história propriamente dita. Como começa, por exemplo, é um livro que tem questões, né? Perguntas que as crianças eventualmente se fazem que acabou virando um livro. Não era a minha ideia que se transformasse num livro. Então o processo criativo realmente é muito particular em cada texto, não vou dizer nem em cada livro. Como começa, no caso, foi um textinho que saiu no suplemento da Folha de São Paulo, saiu na folhinha, alguém viu, achou interessante e tal, e acabou virando um livro. Era um poema, ilustrado pela Rosinha, pela Elma, virou um livro que faz né, que se comunica muito bem com as crianças. Então, esse é um caso que eu não tinha sequer pensado no texto como um livro. Existem histórias que sim, eu já escrevo pensando naquilo num formato apropriado para habitar num livro. Mas nem sempre eu penso na ilustração, ou vejo uma imagem junto com a história. E muitas vezes a história vai para o editor, que vai depois me sugerir este ou aquele ilustrador. E normalmente, quer dizer, se é uma história que pende para o humor, a gente meio que já, quando você começa a publicar e conhece os profissionais, você sabe quem que vai conseguir fazer aquela narrativa pular do papel, né, com imagens que vão intensificar esse humor, vão ampliar a história, vão dar mais sabor ainda. Se é um texto poético, você também sabe quem vai ser o ilustrador. Então, cada texto, mesmo que eu não pense as imagens, pelo texto em si, ele vai puxar este ou aquele ilustrador que tem um traço que conversa, que casa com aquele texto, né? Um texto mais poético, um texto mais bem-humorado, enfim. Agora, de fato, na prática, o que melhor funciona, o livro fica mais redondo, mais redondo mesmo é a palavra, é quando você trabalha junto com o ilustrador, né? E que eu acho que é o processo ideal, é o melhor dos mundos, né? Quando você consegue contar uma história para o ilustrador que vê essa história que você está contando, traduz em imagens e vocês sentam juntos, né, para produzir o livro. Então, coisas que estão lá em palavras, eu vou tirar da palavra e ele vai pôr na imagem, coisas que estão na imagem, eventualmente, vão sair da imagem e vão para o texto, e isso vai contando a história de um jeito tão integrado que o livro, no final, ele fica absolutamente impecável, porque realmente é o caso em que as palavras e as imagens vão se casando para contar uma história de um jeito que só poderia ser aquele, né? Então, eu costumo dizer que eu tenho muita inveja do autor que consegue escrever e desenhar, ou enfim, contar, fazer a sua narrativa com imagens e com palavras, ter essa habilidade, né? Eu não tenho, infelizmente, esse talento. Então, nem para imaginar a imagem, né? Então, só consigo imaginar a história e sempre me surpreendo com as imagens que vêm depois. Mas quando o processo criativo de autor e ilustrador acontece junto, no caso, quando eu não sou uma única pessoa, eu dependo do outro, o livro, em geral, fica muito mais bonito. Assim, não é nem bonita a palavra, fica muito mais bem acabado, né? Redondinho. Eu tenho um dos meus primeiros livros, que é com a personagem que é uma bruxinha, que se chama Creusa, essa questão da minha inabilidade de criar imagens se expressou vamos dizer, na imagem onomatopeica, as onomatopeias da própria Creusa, dessa personagem, que ela fala muitos ai, 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 esse é um tique nervoso dela, isso saltou do papel numa tipologia diferente, com corpos muito diferentes, um desenho criado pela própria fala, pelas letras, né, que tinha a ver com a história, que trazia uma forma para a história, que contava a história com todas as emoções exaltadas da bruxa e que sim, era uma coisa gráfica. Foi aí onde eu me desrecalquei de não saber desenhar, eu desenhei com letras. Tem muitas coisas minhas em que isso realmente
está ali visível, né? Tem as palavras se desenham de um jeito um pouco saliente demais às vezes, que é por conta de querer fazer o texto se desenhar para quem está lendo. A criança que não lê, e que ela pode ter um livro-álbum só com imagens, né? Eu não tenho nenhum livro-álbum, até tem um que está prestes a sair, mas ainda não está publicado. Mas, que uma ilustradora desenhou e eu fiz um roteiro. Mas a criança que pega um livro-álbum e vai seguir por essa narrativa visual sem palavras, ela vai entrar, ela tem capacidade de decifrar as imagens que estão ali com o aparelho que ela tem. Mesmo sem saber ler, ela vai ler as imagens e vai construir uma história no imaginário dela. Agora, sim, eu acho que para a criança pequena, a literatura infantil, o objeto, o livro todo, é muito importante para contar a história. Então, não é só a ilustração e só o texto. A tipologia, o tamanho do corpo, né? Se você usa uma letra, o desenho da letra, né? A tipologia nesse sentido. O próprio formato do livro, que quando a gente fala em projeto gráfico, né? Se você lembrar de um livro clássico, livro inclinado, né? Peter Newell, acho que é o nome do autor. A história conta a moça que está carregando um bebê com o carrinho, numa ladeira ela perde o carrinho, solta o carrinho vai descendo ladeira abaixo, página após página, e vai sendo a aventura desse bebê que vai passando pela rua, enfim, até chegar no fim do livro. Então, o formato do livro inclinado está contando essa história para a criança junto, né? Ele é uma ladeira. Então, o projeto gráfico, ele conta o livro, ele conta a história, ele faz parte disso. Para uma criança pequena, não só, tem livros adultos que o projeto gráfico também... Sempre o projeto gráfico é importantíssimo, mas eu acho que para a criança não leitora ainda, o formato do livro vai contar muito dessa história também. Então, é ilustração, é texto e todo o projeto gráfico que envolve esse livro.